E eu quero trazer esse ponto aqui também, que saiu um artigo da Vera Magalhães, alguns dias atrás, lá na coluna dela no Globo, onde ela traz aqui que os advogados complicam Bolsonaro e Mauro Cid. E na verdade, as duas versões aqui complicam Bolsonaro. Porque, como o advogado dele disse hoje em entrevista à CNN Brasil, o que o Mauro Cid vai falar à Polícia Federal, ele vai só confirmar porque as provas estão ali. Ele vai confessar por isso. Ele vai dizer o que fez, como fez, para quem fez e quem foi o beneficiário. A materialidade é essa. Sobre a segurança dele, tem uma matéria publicada aqui no Poder 360, assinado pela Natália Veloso, que traz o seguinte aqui, ó. Preocupação de Cid é com segurança, diz advogado, tanto dele quanto da família. César Bittencourt afirmou ao Poder 360 que militar está preocupado com a situação de seus familiares. Declarou que o outro lado tem muito poder. Ele falou a mesma coisa ou algo similar lá na Globo News, na entrevista que ele deu na sexta-feira. E aqui ele traz aqui, inclusive, um ponto que eu quero trazer para vocês. Ó. O senhor mencionou a Globo News que vai tratar sobre a segurança da família de Cid, com o ministro, que inclusive ele tem um encontro, né, uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes hoje à tarde. É provável que quando você estiver vendo esse vídeo, ou quando você venha ver esse vídeo, esta reunião já tenha acontecido, tá? O senhor mencionou a Globo News que vai tratar sobre a segurança da família Cid com o ministro, no caso o ministro Alexandre de Moraes. Como ele deveria ajudar nisso? E qual a preocupação da família neste momento? E aí o advogado César Bittencourt responde. A gente conhece e sabe que a questão é muito complexa. Conhece o poder do outro lado e conhece o estresse. Evidentemente tem preocupação com a segurança. E aí ela pergunta, repórter, qual seria o outro lado? Quem é o chefe dele? É preocupante. É claro, né, trazendo ali a relação, acho que deveria ter uma interrogação, algo do tipo ali, e aí ela volta a perguntar, o senhor fala do ex-presidente Jair Bolsonaro? Aí ele fala, mais do que ele, ou seja, a preocupação não é só com ele, mas também são os bolsonaristas, todos, tem um monte de fanatismo no meio, né, é perigoso, e aí ele falou ali ainda, né, que não tinha sido confissão e tudo mais, e aí hoje pela manhã, na entrevista que ele deu à CNN Brasil, ele disse, né, no programa do CNN, Live CNN, ele falou que era uma confissão. Vamos ouvir juntos aqui, tá bom? Só um pouquinho. O Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai fazer uma confissão? O senhor continua tratando o próximo passo da defesa com esses termos, de uma confissão? Ele vai admitir os erros, vai dizer que ouviu esse resolve aí por parte de Bolsonaro? Exatamente. E vai uma assumir... confissão, então? É uma confissão ainda? É uma confissão. Vai admitir. As provas estão aí, aconteceu, ele realizou e vai admitir. Mas isso aí é início de conversa ainda, vamos verificar. Nem falei com o delegado, por exemplo, que é o que está fazendo a investigação. Não tive. Pronto, quando ele fala que isso ainda é início de conversa, por quê? Porque tem os outros crimes que estão sendo atribuídos aí ao Mauro Cid. Este caso é o das joias. E ele vai, de novo, atribuir ao Bolsonaro o mando e vai confessar. Agora não foi o jornalista de tal veículo que mentiu, como algumas pessoas falaram. Inclusive, a Folha, que era chamada de Folha por Bolsonaro, que era atacado o tempo inteiro, foi utilizada como referência para ele, para restabelecer a verdade na história do Mauro César Cid, né, dizendo que ele tinha autonomia, tanto que o próprio advogado dele, nessa entrevista também, que eu vou deixar o link para vocês aqui, parabéns a Basília Rodrigues pela pergunta, parabéns às meninas que compuseram ali a mesa do Live CNN, vou deixar o link desse corte aqui no primeiro comentário fixo. Ele falou durante essa entrevista ali que ele tinha sim autonomia dentro da atividade dele como ajudante de ordens, ou seja, em um limite. Ele não tinha, por exemplo, autonomia de ir lá, pegar um relógio ou pegar uma joia e vender por conta própria. E como ele também falou na mensagem ali na entrevista, que as provas estão aí. Não é mais depender de confissão ou não ter confissão, tá?